Abril de 1945. Tropas britânicas e canadenses invadem os portões de Bergen-Belsen, um campo de concentração nazista localizado na Baixa Saxônia. De acordo com relatórios de inteligência, apenas prisioneiros de guerra eram mantidos lá. No entanto, o que encontraram foram dezenas de milhares de corpos em decomposição e pessoas morrendo, na maioria judeus. O campo contava com uma equipe de 480 nazistas, trabalhando como guardas ou membros do pessoal do comandante, incluindo 45 mulheres. O tribunal que julgou os crimes de Bergen-Belsen foi indulgente com essas mulheres por conta de seu gênero, apesar de seus crimes indescritíveis. Na verdade, essas mulheres estavam entre as criminosas mais cruéis e sanguinárias que já existiram neste planeta. Esta é a história das 9 guardas femininas que foram presas e das 3 que foram enforcadas por sua participação no genocídio, incluindo Irma Grese, a notória Anjo da Morte. Juntas, essas 12 cavaleiras do Apocalipse foram responsáveis por 50 mil mortes em Bergen-Belsen. Bem-vindos ao The Marshall Memoirs. As execuções horríveis das guardas femininas em Hamelin. Os chamados julgamentos de Belsen ocorreram 5 meses após a libertação do campo, antes mesmo dos famosos julgamentos de Nuremberg. O julgamento de Belsen atraiu considerável atenção da mídia internacional, oferecendo ao mundo seu primeiro vislumbre real do horror insondável do Holocausto e da fábrica da morte que era Auschwitz-Birkenau. Foi também a primeira ocasião em que filmes foram apresentados como provas em um julgamento de crimes de guerra. Os réus acusados de crimes de guerra foram julgados por tribunais militares britânicos em um antigo ginásio na Lindenstrasse, em Lüneburg, no Kurierhaus em Hamburgo, em Wuppertal e em outros locais, como Georg Otto Sandrock. Entre 1945 e 1949, 937 pessoas foram julgadas por acusações de crimes de guerra pelos tribunais militares britânicos na zona britânica da Alemanha. 677 foram condenadas e 230 sentenciadas à morte. 174 sentenças de morte foram executadas até o final de 1945, a maioria delas na aterrorizante prisão de Hamelin. Não foi o flautista de Hamelin, mas sim um carrasco frio chamado Albert Pierrepoint, que foi nomeado pelo exército britânico para realizar os enforcamentos. Apesar de ser um oficial de baixa patente, o exército determinou que ele fosse tratado como equivalente ao posto de tenente-coronel. Ele foi levado à Alemanha especificamente para conduzir as execuções e colocado em um hotel luxuoso, de onde era coletado todos os dias por um jipe que o levava até a prisão. Um total de 191 homens e 10 mulheres foram enforcados em Hamelin, além de um homem, Théophile Walasek, que foi fuzilado. Albert Pierrepoint realizou todos os enforcamentos pessoalmente e com grande profissionalismo. Ele foi auxiliado na tarefa pelo sargento-mor Richard Anthony O'Neill, sargento James Hunter, Edwin James Roper e Alexander Hurry. Uma diretora ou vice-diretora de uma prisão britânica tinha que estar presente nas execuções femininas. A vice-diretora da prisão de Strangeways, uma mulher chamada Wilson, esteve presente nas 3 primeiras execuções, em 13 de dezembro de 1945. Fora essas pessoas, as execuções ocorreram com uma audiência muito limitada. No total, 146 homens e as 10 mulheres foram enforcados por crimes de guerra. Uma forca foi montada na ala oeste do prédio principal da prisão na cidade de Hamelin, Baixa Saxônia. Esta ala foi mantida separada do restante da prisão. A forca foi modelada com base no design da forca da prisão de Pentonville, em Londres, que possuía alçapões largos o suficiente para permitir enforcamentos duplos, que eram a norma ali. Os prisioneiros tinham direito para os serviços de um ministro de sua religião antes da execução. Apesar de uma mulher estar presente nos enforcamentos, foi o próprio Pierrepoint que insistiu em realizar todo o procedimento ao enforcar as 3 guardas de Bergen-Belsen. Relata-se que ele tinha um ódio especial pelas mulheres e parecia desfrutar do ato. Quando Irma Grese, a mulher mais jovem a ser condenada à morte pela lei britânica, caminhou até a forca, Pierrepoint estava exultante. Ele tentou colocar o capuz preto sobre a cabeça de Grese, mas ela recusou.
e tentou violentamente se desvencilhar. Ela queria ser capaz de olhar nos olhos de Pierre Point até o último segundo, mas finalmente os guardas a seguraram enquanto o carrasco colocava o capuz preto. Alguns testemunhos afirmaram que ele até mesmo lhe deu um tapa no rosto, mas isso não foi confirmado no relatório escrito. O que foi confirmado é que Greze, que tinha 22 anos na época, gritou "Schnell", Srenia, que significa rápido, Srenia, enquanto esperava que Pierre Point puxasse a alavanca. Mas não foi uma morte rápida. Pierre Point, um carrasco experiente que supervisionava esses procedimentos havia mais de 15 anos, colocou o laço incorretamente no pescoço de Greze, causando-lhe uma morte dolorosa por estrangulamento, em vez de seu pescoço se quebrar. Tornou-se aparente para todas as testemunhas que isso foi feito de propósito, devido ao desprezo que Pierre Point nutria pela jovem anjo da morte. Johanna Bormann foi a próxima. Ela era uma mulher muito pequena, o que lhe rendeu o apelido de Doninha. Completamente derrotada, ela avisou o carrasco. "Eu tenho sentimentos", disse ela. Sua execução foi rápida e relativamente indolor. O mesmo aconteceu com Elisabeth Volkenrath, que alegou durante o julgamento que as condições de vida no campo eram insuportáveis, não apenas para os prisioneiros, mas também para ela e outros trabalhadores comuns. Apesar dessa alegação incrível, ela foi condenada e morreu na forca em dezembro de 1945 junto com suas ex-colegas. A sangrenta libertação do campo de concentração de Bergen-Belsen. A libertação dos campos não pôs fim às mortes. Milhares de pessoas que haviam sido privadas de comida, espancadas e trabalhadas até a exaustão, morreram na primeira semana de liberdade. Para muitos, seus corpos simplesmente não aguentaram. Para outros, os alimentos ricos que os resgatadores pensaram que os fortaleceriam eram mais do que seus sistemas debilitados podiam suportar. Em Dachau, a taxa diária de mortes nos dias que se seguiram à libertação foi de 200. Em Bergen-Belsen, quase 500. Invadir Bergen-Belsen não estava entre os planos dos aliados. No início de abril de 1945, as tropas da 11ª Divisão Blindada Britânica estavam se mobilizando pelo norte da Alemanha, perto de Hamburgo, em direção a Berlim. Era parte do avanço final para a vitória aliada sobre as forças do nazismo. Em determinado momento, eles se depararam com um homem alemão carregando uma bandeira branca. Ele afirmou ter vindo de um lugar chamado Bergen-Belsen e solicitou uma trégua. Os oficiais britânicos responsáveis pela divisão não estavam interessados em negociar com ele, mas o campo de Bergen-Belsen estava à frente de seu caminho de avanço. Eles acharam que seria uma boa oportunidade para libertar alguns de seus camaradas que possivelmente estavam cativos no campo de prisioneiros de guerra, sem disparar um tiro. Assim, concordaram em ir até Bergen-Belsen. No entanto, havia um porém. O enviado que negociava a trégua explicou que o tifo havia se alastrado no campo de prisioneiros e havia o risco de a doença se espalhar além de seus limites. No dia 15 de abril, soldados do 63º Regimento Antitanque foram os primeiros a entrar no campo de Belsen. Nada que tivessem visto nos 6 anos de guerra poderia tê-los preparado para o que encontraram dentro do campo. Quando os soldados aliados invadiram o campo em abril de 1945, encontraram 60.000 pessoas morrendo e 13.000 cadáveres. Devido ao surto de tifo e à falta de mão de obra, ninguém se preocupou em enterrar os mortos. Nos dias e semanas seguintes, estima-se que 500 pessoas morriam todos os dias devido à epidemia de tifo, que já assolava o campo há meses. O dia 15 de abril foi um dia feliz para os prisioneiros do campo de concentração, mas seu sofrimento estava longe de terminar. Bergen-Belsen nunca foi destinado a se tornar uma instalação de extermínio. No entanto, devido às crueldades da guerra e à inexperiência dos soldados britânicos e depois canadenses que o libertaram, o número de vítimas foi incomumente grande. E talvez o fato mais trágico seja que, das 50.000 pessoas que morreram em Bergen-Belsen, cerca de 35.000 perderam suas vidas apenas nos poucos meses que antecederam a libertação. Esses judeus nunca souberam o quão perto estavam de finalmente serem livres. Nas semanas e meses que se seguiram, soldados britânicos, equipes médicas e voluntários trouxeram um certo grau de ordem ao caos horrível. Os mortos foram enterrados
Os doentes foram tratados e reabilitados, esqueletos vivos começaram a recuperar sua humanidade e até as crianças voltaram a brincar. Uma vez que a situação estava mais ou menos contida, os britânicos voltaram sua atenção para aqueles que haviam sido responsáveis pelas atrocidades reveladas ao mundo em abril de 1945. O principal entre eles era o comandante do campo de Belsen, na época de sua libertação, o capitão da SS, Joseph Kramer. Kramer estava no comando do campo de concentração de Belsen desde dezembro de 1944, tendo sido anteriormente um administrador sênior no campo de Auschwitz, onde supervisionou muitos dos gaseamentos de judeus no subcampo de Birkenau. Perto do fim da guerra, devido à localização de Bergen-Belsen no coração da Alemanha, ele se tornou um campo de recepção para muitos dos prisioneiros evacuados de campos mais a leste, à medida que o exército soviético avançava para o oeste. Isso, claro, resultou na superlotação crônica, fome e doenças descobertas pelas forças libertadoras britânicas. Essas condições foram ainda agravadas pelo regime brutal de Kramer, que lhe rendeu o apelido de a Besta de Belsen. Durante seu tempo em Bergen-Belsen, o campo se tornou um dos mais mortais, talvez o mais mortal campo da Alemanha sem câmara de gás. Mortes por vingança. As primeiras mortes nazistas após a libertação. Nos dias que antecederam a libertação, a maioria dos funcionários da SS que estavam no campo foi autorizada a partir. Apenas um pequeno número de homens e mulheres da SS, incluindo o comandante do campo, Kramer, permaneceu para manter a ordem dentro do campo. As muralhas exteriores do sistema do campo eram guardadas por tropas húngaras e soldados regulares alemães. Incrivelmente, alguns dos alemães foram posteriormente autorizados a voltar para as linhas de frente alemãs pelos britânicos. Como os britânicos não tinham mão de obra suficiente para controlar o campo e ajudar os prisioneiros, permitiram que os húngaros permanecessem encarregados da segurança e apenas o comandante Joseph Kramer foi preso. Isso provou ser um grande erro, pois a situação se tornou confusa para os próprios prisioneiros. Para os seus olhos, parecia que a única coisa que havia mudado a princípio era quem estava no controle do campo. Agora, os britânicos estavam no comando, mas em vez de libertar os judeus, eles os mantinham em seus barracões sob a supervisão das mesmas pessoas que os haviam torturado. Em um dos primeiros dias após a libertação, guardas da SS e húngaros atiraram e mataram alguns dos prisioneiros famintos que tentavam roubar suprimentos de comida dos depósitos. Após esse banho de sangue, os britânicos perceberam que precisavam assumir o controle ativo da situação dentro do campo. Eles lutaram para fornecer cuidados médicos de emergência, roupas e alimentos, o que provocou muitas mortes que poderiam ter sido evitadas. Mas os guardas da SS não foram os únicos a exercer violência sob a supervisão negligente dos britânicos. Logo após a libertação, ocorreram mortes por vingança em um dos campos satélites, que a SS havia criado na área dos quartéis militares, que mais tarde se tornou o campo de Rhone. Rhone se tornaria um importante centro de treinamento para soldados britânicos durante a Guerra Fria. No início de abril de 1945, cerca de 15 mil prisioneiros do campo de concentração de Mittelbau-Dora foram realocados para lá. Esses prisioneiros estavam em condições físicas muito melhores do que a maioria dos outros e foram colocados nos quartéis indiscriminadamente, junto com os capos, que haviam sido seus supervisores em Mittelbau. Assim que os britânicos tomaram conta da situação e entenderam que fechariam os olhos para tudo o que acontecesse no campo satélite, milhares de prisioneiros atacaram os 170 capos que estavam nos quartéis. Eles não tinham armas, então se revezavam para socá-los e depois pisoteá-los no chão, enquanto outros prisioneiros seguravam seus braços. Tanto era o ódio contra esses prisioneiros que atuavam como guardas para os nazistas, que quando as autoridades britânicas entraram nos quartéis para ver o que estava acontecendo, tudo o que encontraram foram poças de sangue e uma massa irreconhecível como ser humano. No dia 20 de abril, o campo foi atacado por 4 aviões de combate alemães, provavelmente alertados de sua posição pelos soldados alemães, que haviam sido autorizados a voltar às linhas de frente pelos britânicos. Como resultado, 3 enfermeiros britânicos morreram,
e o abastecimento de água do campo foi danificado, o que provocou mais mortes por desidratação. Nos dias seguintes, os prisioneiros sobreviventes foram desinfestados e transferidos para um campo de exército Panzer alemão nas proximidades, que se tornou o campo de deslocados de Bergen-Belsen. Ao longo de 4 semanas, quase 29.000 sobreviventes foram transferidos para o campo de deslocados. Antes da transferência, a SS conseguiu destruir os arquivos administrativos do campo, erradicando assim a maior parte das evidências escritas. Os britânicos forçaram os ex-funcionários da SS do campo a ajudar a enterrar os milhares de corpos em valas comuns. Era a mesma tarefa que a SS havia pedido para os prisioneiros que fizessem repetidamente no passado. Os britânicos sabiam disso e deram para os funcionários da SS o mesmo tratamento que haviam dado para os prisioneiros judeus e poloneses antes. Os homens da SS receberam rações de fome, não foram autorizados a usar luvas ou outras roupas de proteção e foram continuamente ameaçados e gritaram com eles para garantir que não parassem de trabalhar. Alguns dos corpos estavam tão apodrecidos que braços e pernas se soltavam do torso. Em 2 meses, 17 membros da equipe morreram de tifo devido ao manuseio dos corpos sem proteção. Outro cometeu suicídio, e 3 outros foram mortos a tiros por soldados britânicos após tentarem escapar. Albert Pierrepoint, o carrasco implacável do exército britânico. Ao contrário do exército americano após os julgamentos de Nuremberg, os britânicos decidiram dar a importante tarefa de executar os nazistas a alguém com ampla experiência. Um homem chamado Albert Pierrepoint foi selecionado, tendo sido carrasco para o exército britânico por 15 anos, primeiro como assistente e depois como carrasco principal. Ao longo de sua carreira de 25 anos, ele executou 600 pessoas. Albert Pierrepoint, na verdade, vinha de uma família de carrascos. Seu pai, Henry, e seu tio Thomas haviam sido carrascos antes dele. Henry Pierrepoint havia, de fato, escrito várias cartas para o Ministério do Interior em Londres, pedindo para ser nomeado um dos carrascos do rei da Inglaterra. Ele finalmente foi inscrito na lista de carrascos em 1901 e em 1905 já era considerado o principal carrasco de toda a Grã-Bretanha. Henry Pierrepoint acabou sendo removido da lista oficial de carrascos em 1910, quando supostamente se apresentou ao trabalho embriagado. Ao longo de sua carreira de 10 anos, ele participou de mais de 100 enforcamentos. Seu filho, Albert Pierrepoint, superou amplamente esse número. Desde jovem, ele sabia que queria se tornar um carrasco como seu pai e tio, e foi contratado como assistente em setembro de 1932, para os 27 anos. Sua primeira execução foi em dezembro do mesmo ano, quando trabalhou ao lado de seu orgulhoso tio Tom. Em outubro de 1941, realizou seu primeiro enforcamento como carrasco principal. Pierrepoint já era famoso em sua área antes dos julgamentos de Belsen. Ele enforcaria vários criminosos de guerra na Alemanha e na Áustria, mas antes da guerra, foi o carrasco principal em vários casos de alto perfil na Grã-Bretanha. Ele pôs fim à vida de Gordon Cummins, conhecido como o Estripador do Apagão, John Have, o assassino do banho de ácido, e John Christie, apelidado de Estrangulador de Rillington Place. Ele era conhecido por sua atenção para os detalhes, sempre testando a forca com um saco de peso primeiro, para evitar surpresas na hora da execução. Ele também anotava a altura e o peso dos prisioneiros para calcular cuidadosamente o comprimento exato da corda e da queda para cada um. Durante a guerra, ele foi encarregado de enforcar 15 espiões alemães, além de alguns militares americanos que cometeram crimes capitais na Inglaterra. Em dezembro de 1941, ele executou o famoso espião Karel Richter, que havia sido capturado após saltar de paraquedas em solo inglês. Para os julgamentos de Belsen, Pierrepoint foi enviado ao exterior pela primeira vez e montou seu escritório na prisão de Hamelin, na Baixa Saxônia. Pierrepoint viajou várias vezes para Hamelin, e entre dezembro de 1948 e outubro de 1949, ele executou 226 pessoas, muitas vezes mais de 10 por dia, e em várias ocasiões, grupos de até 17 em 2 dias. No entanto, para seus primeiros enforcamentos, ele demorou mais.
Esses eram os nazistas condenados nos julgamentos de Belsen, os homens e mulheres da SS responsáveis pelos crimes de guerra no campo de concentração de Bergen-Belsen. 3 mulheres e 10 homens foram enforcados em 13 de dezembro de 1945. Ele primeiro executou as mulheres, uma de cada vez, começando com Irma Grese. Depois, enforcou os homens, 2 de cada vez, como a forca especialmente construída havia sido projetada para esse propósito. Quando ele puxava a alavanca, o alçapão sob os homens se abria e eles caíam para a morte. Relata-se que todos os homens e mulheres, exceto Grese, morreram instantaneamente com o pescoço quebrado. Pierre Point se aposentou em 1956, depois que o governo não lhe pagou integralmente quando uma execução foi cancelada no último minuto. Ele considerou essa atitude desrespeitosa após 25 anos de serviço e enviou um telegrama de renúncia imediatamente. Os últimos anos de sua vida foram passados administrando um pub junto com sua esposa na cidade de Southport, perto de Liverpool. Ele morreu em 10 de julho de 1992, para os 87 anos, na casa de repouso onde viveu nos últimos 4 anos de sua vida. Irma Grese. A hiena de Auschwitz se torna o anjo da morte. Irma Grese ganhou muitos apelidos ao longo de sua curta, porém cruel carreira. Ela era temida tanto por prisioneiros quanto por guardas, que a chamavam de a Bela Fera, devido à sua beleza incomum. Afinal, ela tinha apenas 19 anos quando se tornou guarda feminina em Auschwitz. Logo, ela passou a ser conhecida como a hiena de Auschwitz e, mais tarde, a cadela de Belsen. Finalmente, os jornais relataram sua queda em 1945, sob o apelido de o Anjo da Morte, nome que ela compartilhava apenas com Josef Mengele, um dos membros mais perversos da SS. Grese abandonou a escola para os 15 anos, pouco depois de sua mãe tirar a própria vida. Fanática nazista desde jovem, ela se juntou à SS e dedicou seu tempo às atividades da organização. Para os 18 anos, Grese se voluntariou para treinamento no campo de concentração de Ravensbrück, deixando seu pai furioso ao descobrir seu novo uniforme de trabalho. Grese denunciou seu pai e ele foi preso logo em seguida. Naquela época, ela percebeu que gostava da sensação de poder que tinha ao forçar as pessoas a fazerem sua vontade. Em Ravensbrück, seu único pensamento era se tornar finalmente uma guarda de campo de concentração em tempo integral. Sua oportunidade chegou em 1942, quando foi finalmente nomeada guarda em Ravensbrück. Ela havia chegado lá em abril de 1941, mas foi informada de que deveria voltar 6 meses depois, quando completasse 18 anos. Devido ao seu bom desempenho, foi transferida para Auschwitz no início de 1943, onde ficou encarregada de 18.000 prisioneiras. Havia cerca de 2.500 guardas femininas em todos os campos nazistas, mas Grese era, sem dúvida, a pior de todas. Ela não via seu trabalho nos campos apenas como uma forma de satisfazer seus desejos sádicos, mas também seus desejos sexuais. Irma começou a ter relações íntimas com oficiais da SS em Ravensbrück. Relações sexuais entre a SS e prisioneiros eram estritamente proibidas, mas o relacionamento entre membros da SS de sexos opostos era incentivado. De acordo com testemunhas, todas as guardas, casadas ou solteiras, tinham um ou mais amantes constantes da SS. Normalmente levava-se 1 mês para treinar uma guarda da SS até seu potencial máximo de sadismo. Grese foi treinada em 3 semanas. Ela sentiu que havia alcançado um grande marco e conquista em sua vida naquele momento. A brutalidade fazia parte do sistema de campos de concentração, mas os excessos sádicos de Grese em termos de perversões sexuais e espancamentos brutais eram, na maioria das vezes, raros. A maioria das guardas não era brutalmente cruel. Grese participou de espancamentos de prisioneiros em Ravensbrück, e isso foi apenas uma parte de seu treinamento. Ela ganhava 54 Reichsmarks por mês, significativamente menos do que seus colegas. Em Ravensbrück, ela foi treinada por Theodora Binz e aprendeu a ser sádica, como Binz era. Binz continuou a servir em Ravensbrück durante toda a guerra. Ela havia começado sua carreira em setembro de 1940 e se tornou supervisora-chefe da SS em 1943.
Ela manteve esse cargo até o final da guerra e foi finalmente condenada à forca em 2 de maio de 1947, em Hamelin, no mesmo lugar onde sua discípula foi enforcada 2 anos antes. Greze se tornou notória em seu papel de guarda e é lembrada por muitos sobreviventes como usando botas pesadas, carregando um chicote e uma pistola. Todos os relatos de sobreviventes mencionam esses 3 objetos sádicos pelos quais Greze se tornou infame. Greze usava seu chicote e pistola para punir prisioneiras por pequenas infrações das regras do campo e gostava de açoitar mulheres bem dotadas nos seios com seu chicote. Muitas dessas mulheres desenvolveram infecções nos seios devido às lesões causadas pela ponta de arame trançado de seu chicote de celofane. Greze convocava uma prisioneira para operar essas mulheres com uma faca não esterilizada, mas não havia anestesia disponível para essas operações. As mulheres gritavam de agonia. Greze também empregava 1 ou 2 cães enormes como parte de seu reinado brutal no campo feminino de Bergen-Belsen. Sobreviventes se lembram dela andando de bicicleta pelo campo com um cachorro ao seu lado, acompanhando as prisioneiras em suas marchas de 16 quilômetros até o trabalho. Se elas não conseguiam acompanhar a coluna, ela ordenava que seu cão as atacasse sem piedade. Elisabeth Volkenrath, decidindo quem vive e quem morre. Menos cruel que Irma Greze e 4 anos mais velha, estava outra das guardas femininas enforcadas em Hamelin, Elisabeth Volkenrath. No entanto, ela não era apenas mais uma funcionária do campo. Sua carreira começou em outubro de 1941, como guarda no campo de concentração de Ravensbrück. Foi lá que conheceu Irma Greze, que seria sua superior tanto em Auschwitz quanto em Bergen-Belsen. Volkenrath foi enviada para Auschwitz no início de 1942, mas sem receber uma promoção. Ela simplesmente não havia demonstrado o mesmo nível de sadismo que Irma Greze, razão pela qual Greze se tornou sua chefe. Em Auschwitz, Volkenrath conheceu seu futuro marido, um líder de bloco da SS chamado Heinz. Juntos, tornaram-se um casal mortal. Tanto Heinz quanto Elisabeth participaram ativamente da seleção de pessoas que seriam enviadas às câmaras de gás em Auschwitz, seja nas alas femininas ou masculinas do campo de extermínio. Volkenrath finalmente ganhou uma reputação por assassinar judeus em Auschwitz, o que lhe rendeu uma promoção a supervisora-chefe de todas as seções femininas do campo. Ela manteve essa posição até a libertação do campo pelos aliados, quando fugiu e foi enviada para Bergen-Belsen, no coração da Alemanha. Lá, continuou com os assassinatos, desta vez por meio de fome e negação de atendimento médico, em vez de gaseamento. Testemunhas durante os julgamentos de Belsen alegaram que as guardas femininas matavam as prisioneiras mais fracas, jogando muitas delas no chão e pisoteando-as. Assim como seus colegas masculinos, as guardas femininas, ao entrarem nos campos, eram treinadas para se tornarem endurecidas e punir severamente os prisioneiros quando necessário. Muitas se acostumaram a espancar e chutar os prisioneiros, às vezes até a morte, com suas botas, bastões, cacetetes e, como no caso de Irma Greze, com um chicote de celofane. Volkenrath não usava chicote, mas carregava uma arma por onde quer que fosse dentro do campo. Quando testemunhou durante os julgamentos de Belsen, Elisabeth Volkenrath afirmou que havia participado de torturas. Por exemplo, ela obrigava os prisioneiros a manter as mãos acima da cabeça por longos períodos. Aqueles que as abaixassem seriam espancados. No entanto, ela declarou que sempre agia sob ordens de outros. Segundo ela, não podia desobedecer a essas ordens, ou seria punida ou presa. Assim como outros prisioneiros fizeram durante os julgamentos, Volkenrath admitiu ter participado da tortura dos prisioneiros, mas não se sentia completamente responsável por suas ações. Além disso, ela tentou salvar a pele de outros. Durante o julgamento, afirmou que conversou várias vezes com o comandante, informando-o sobre o que estava acontecendo no campo. Ela alega ter perguntado por que os prisioneiros não recebiam mais comida, ao que lhe foi respondido que as ferrovias haviam sido bombardeadas, impossibilitando o transporte de alimentos para o campo. Nos últimos meses em Belsen, Volkenrath ficou responsável pela casa de banho das prisioneiras. Não havia carvão disponível, então todas as prisioneiras tinham que tomar banho frio e se vestir rapidamente.
As que não se vestiam rápido o suficiente eram punidas com espancamentos. Ainda nuas e molhadas da água fria, as prisioneiras eram espancadas com bastões na neve fria, até ficarem inconscientes. Naquele momento, suas companheiras de bloco tinham que arrastá-las e levar suas roupas de volta para os barracões. O trabalho de Elisabeth Volkenrath em Bergen-Belsen foi muito curto, mas sangrento. Ela jogava prisioneiros escada abaixo, batia suas cabeças contra as paredes e os espancava sem piedade. Volkenrath chegou a Bergen-Belsen em 5 de fevereiro de 1945 e foi nomeada supervisora-chefe. Ela ficou doente poucos dias após começar seu novo trabalho e foi enviada ao hospital. Ficou incapacitada de trabalhar por mais de um mês. Quando voltou ao trabalho, tentou compensar o tempo perdido. Volkenrath foi posteriormente acusada de crimes atrozes e terríveis enquanto estava em Auschwitz e em Bergen-Belsen, de abusos, torturas e participação nas seleções, embora ela insistisse firmemente que não participara de tais atos. Ela argumentou em seu julgamento que simplesmente observava e mantinha a ordem. Graças ao testemunho de testemunhas oculares, ela foi finalmente acusada por crimes atrozes e deliberados. Juana Bormann, um instrumento sádico de tortura. Juana, ou Johanna, Bormann nasceu em 10 de setembro de 1893 na cidade de Birkenfeld, na Prússia Oriental. Ela nunca se casou. Em seu julgamento, Bormann afirmou que começou a trabalhar para a SS apenas para ganhar mais dinheiro. Mas também pode-se inferir por suas ações que ela era extremamente solitária, amargurada e, possivelmente, procurava algo na vida que a fizesse se sentir importante, o que a SS proporcionou. Bormann também era consideravelmente mais velha que muitas das outras guardas. Bormann, com mais de 50 anos na época de sua prisão, não era uma mulher atraente e não parecia fisicamente, ao menos em suas fotos de tribunal, encaixar-se no ideal feminino nazista, como a loira de olhos azuis Irma Grese. Antes de ser empregada como guarda, Bormann havia trabalhado em um asilo psiquiátrico. Enquanto trabalhava no asilo, Bormann ganhava apenas 20 marcos por mês. Evidências sugerem que ela estava envolvida no programa T4 de eutanásia de pacientes psiquiátricos. De acordo com seu depoimento, Bormann tornou-se funcionária civil da SS em março de 1938 para aumentar sua renda. Uma vez que começou a trabalhar no sistema de campos, passou a ganhar mais de 150 marcos por mês, consideravelmente mais do que ganhava em outros empregos. Inicialmente foi designada para trabalhar em Ravensbrück como ajudante de cozinha, e mais tarde tornou-se guarda. Nessa posição, ficou conhecida por sua crueldade e propensão à violência, muitas vezes aplicadas por meio de seu cão. Em 15 de maio de 1943, Bormann foi designada para trabalhar em Auschwitz. Enquanto estava lá, provavelmente participou das seleções para o Dr. Josef Mengele, o médico nazista responsável por alguns dos experimentos médicos mais horríveis do Holocausto, mas Bormann negou essas acusações em seu julgamento. Bormann foi então enviada ao destacamento de Birkenau, onde permaneceu até dezembro de 1943. Outra missão a levou a Budi, um destacamento de Birkenau. Enquanto estava em Birkenau, Bormann foi designada para trabalhar como comando e participou de seleções, embora tenha negado isso em seu julgamento. Ela foi finalmente enviada para Bergen-Belsen, onde, segundo suas próprias palavras, ficou encarregada de cuidar dos porcos do campo. Ela usava seu status para cometer abusos bárbaros, que incluíam espancamentos, chicotadas e tortura selvagem contra prisioneiros que tentavam roubar comida dos porcos. Os cães lhe proporcionaram uma maneira contínua de expressar seu poder sobre os inocentes. Enquanto trabalhava nos campos, Bormann usava seu cão para atacar prisioneiros. Várias sobreviventes relataram histórias horríveis sobre Bormann e o uso sádico de seu cão ou cães. Muitos relatos corroboravam o fato de que Bormann usava constantemente um cão para punir prisioneiros. Em sua defesa, Bormann afirmou em seu julgamento que comprou um cão como animal de estimação e que o mantinha apenas como tal. Ela também afirmou que havia dado seu cão e que não o tinha enquanto trabalhava em Budi, mas que o recuperou apenas quando o cão adoeceu. Ela afirmou que certamente não usou o animal para atacar prisioneiros sob seus cuidados.
apesar de 5 sobreviventes diferentes terem testemunhado o contrário em seu julgamento. Disse que ela soltou seu cão contra uma prisioneira menstruada em Bergen-Belsen, embora Bormann sempre tenha afirmado que seu cão era apenas um animal de estimação e que não era um cão treinado pela SS, nem ela jamais recebeu permissão para usar o cão no trabalho. Não está claro por que ela negava tão enfaticamente que havia permitido que seu cão atacasse alguém, como se estivesse tentando salvar a reputação do animal. Muitos relatos horríveis vieram de prisioneiras que testemunharam o uso do cão por Bormann para machucar os prisioneiros. Mais evidências vêm das próprias palavras de Heinrich Himmler, que incentivava ativamente o uso de cães como ferramenta para as guardas nos campos de extermínio. Herta Ehlert, inocente até ser convidada a matar. O caso de Herta Ehlert demonstra claramente como indivíduos aparentemente inocentes e inofensivos podem rapidamente se tornar máquinas de matar. Ehlert trabalhava como assistente de padaria em Berlim até ser chamada para trabalhar para a SS pelo Serviço de Trabalho em 15 de novembro de 1939. As mulheres não podiam realmente se alistar na SS, mas podiam trabalhar para eles, e não era incomum que a SS emitisse uniformes oficiais e credenciais para mulheres. Durante seu julgamento, Ehlert sempre afirmou que foi convocada quando começou a trabalhar como novata no campo de concentração de Ravensbrück. Como resultado, sempre ocupou posições menores e não participou de nenhuma tortura ou assassinato. Segundo suas próprias palavras, seu trabalho em Ravensbrück consistia apenas em garantir que os trabalhadores civis não se misturassem com os prisioneiros. E mais tarde ela acompanhava grupos de trabalho fora do campo. Em outubro de 1942, foi transferida como guarda feminina para o campo de Majdanek, perto de Lublin, Polônia. Novamente, de acordo com seu depoimento no julgamento, ela afirmou ter sido transferida como punição por ser muito gentil com os prisioneiros, por não aplicar punições severas e ajudá-los a se alimentar. No entanto, segundo os registros do julgamento de Belsen, ela havia recebido um bônus, além de melhores condições de trabalho nesse campo. Esse dinheiro extra provava que ela não havia sido punida. Em meados de 1944, foi transferida para Cracóvia. Lá, os oficiais da SS notaram que ela era muito leniente, educada e prestativa com os prisioneiros. Então a SS a devolveu a Ravensbrück para outro curso de treinamento, desta vez com Dorothea Binz. Durante esse período, Ehlert se divorciou do marido. Binz, que também havia treinado Irma Grese e outras, fiel à sua reputação, transformou Ehlert em uma assassina implacável. Posteriormente, Ehlert foi transferida para o campo de concentração de Auschwitz como supervisora, onde supervisionava mulheres responsáveis pelos comandos. Depois, Ehlert serviu como guarda no subcampo de Auschwitz em Rajsko, Polônia, antes de ser transferida para o campo de concentração de Bergen-Belsen, onde se tornou vice-supervisora sob as ordens diretas de Elisabeth Wolkenrath e Irma Grese. Foi nesse período que ela cometeu a maioria dos crimes pelos quais foi condenada. Herta Ehlert era o oposto de Irma Grese. Ela era extremamente obesa e tinha dificuldades para caminhar, mas era astuta, de caráter cruel e uma mestra no uso do chicote. Inicialmente, ela não estava encarregada dos prisioneiros. Ela mal era a supervisora responsável pela cozinha. Através de uma pequena janela, espiava as mulheres judias enquanto trabalhavam descascando batatas ou cebolas, lavando pratos e fazendo outras tarefas necessárias na cozinha. Certa vez, Ehlert até ordenou que as mulheres que trabalhavam se despissem completamente. Depois de nuas, Ehlert as revistou minuciosamente, procurando sem dúvida por anéis, dinheiro, relógios e outros objetos de valor. Ela permaneceu nesse trabalho até a liquidação final do campo de Cracóvia. Poucos dias antes da libertação, foi enviada na Marcha da Morte com milhares de prisioneiros e, eventualmente, chegou a Bergen-Belsen, onde trabalhou nos últimos meses da guerra. Quando o exército britânico libertou o campo de Belsen, Ehlert foi presa e julgada no julgamento de Belsen. Durante o julgamento, foi perguntado a Ehlert se havia cometido roubo, presenciado espancamentos severos, cometido assassinato, entre outras acusações, as quais ela negou todas. No entanto, havia múltiplas testemunhas oculares que afirmaram ter sido torturadas e espancadas por ela.
Ehlert se declarou inocente de todas as acusações. Ela foi considerada culpada em Belsen, mas inocente no campo de Cracóvia, onde não havia provas suficientes para condená-la. Ehlert foi condenada a 15 anos de prisão, mas sua sentença foi posteriormente reduzida para 12 anos e finalmente foi libertada em 7 de maio de 1953, após cumprir apenas metade da sentença inicial. Ela viveu o resto de sua vida como uma mulher livre. Herta Botte, como sair impune de assassinatos. Herta Botte nasceu em 8 de janeiro de 1921 em Tetterow, Mecklemburgo. Botte cresceu em uma época em que o poder do partido nazista estava em ascensão. Pouco se sabe sobre sua classe social ou vida familiar. É possível que ela tivesse problemas de alfabetização e pudesse ter visto trabalhar para a SS na estrutura do campo como uma forma de ascensão socioeconômica. Botte ocupou diferentes empregos, que incluíam trabalhar como empregada doméstica até decidir treinar como enfermeira. Seu treinamento como enfermeira durou por um período muito curto, até ela começar a trabalhar na estrutura dos campos. Em outubro de 1942, Botte foi convocada para trabalhar como supervisora em Ravensbrück. Durante seu treinamento lá, foi ensinada a gerenciar um comando. Ela permaneceu em Ravensbrück por mais de uma semana antes de ser enviada para Stutthof, perto de Danzig. Ela ficou em Stutthof por 2 anos, até julho de 1944, quando foi enviada para Bromberg. Após 6 meses, em janeiro de 1945, foi forçada a evacuar a área junto com outros funcionários do campo. Botte, junto com outros funcionários nazistas, marchou por 6 semanas até chegar a Bergen-Belsen. Em Bergen-Belsen, Botte inicialmente trabalhou na casa de banhos, mas depois foi designada para o Comando da Lenha, uma posição que ocupou até o exército britânico capturá-la em abril de 1945. Enquanto estava encarregada do comando, Botte supervisionava cerca de 60 prisioneiros. Tanto prisioneiros homens quanto mulheres eram usados como trabalho escravo no Comando da Lenha, e Botte foi uma das poucas supervisores designadas para essa tarefa ao lado de um guarda masculino da SS. Ela negou em seu julgamento ter carregado armas para controlar os prisioneiros, mas admitiu usar as mãos para esbofetear qualquer prisioneiro que tentasse roubar. No entanto, vários sobreviventes testemunharam que, enquanto os prisioneiros carregavam suas rações escassas de comida, Botte atirava neles por diversão. Parte das funções de Botte era garantir que a lenha fosse entregue à cozinha e outras áreas do campo onde fosse necessária. Enquanto Botte trabalhava em Bergen-Belsen, vários sobreviventes relataram que ela espancava prisioneiros com os punhos e pedaços de madeira por infrações menores, como roubar restos de comida ou lenha. Durante seu julgamento, foi relatado que, quando ela foi designada para a casa de banhos em Bergen-Belsen, espancou uma mulher nua com um bastão de borracha, infligindo grande dano e dor. Botte admitiu que, enquanto trabalhava no Comando da Lenha, onde parte de suas funções incluía garantir a lenha das áreas florestadas ao redor de Bergen-Belsen, espancava ou esbofeteava prisioneiros por roubar, mas negou ter usado força extrema ou objetos além de suas mãos para punir as pessoas. Sua estratégia durante o julgamento foi, como no caso de algumas das outras mulheres, negar a participação em assassinatos e afirmar que apenas seguia ordens. Em seu julgamento, ela afirmou repetidamente que foi ordenada a fazer tudo o que fez, mas às vezes não seguia ordens quando as considerava muito severas para os prisioneiros. Um sobrevivente alegou que Botte espancou uma judia húngara chamada Eva até a morte com um bloco de madeira por razões desconhecidas, e outro prisioneiro testemunhou ter visto Botte atirar nas costas de 2 prisioneiros, novamente sem motivo aparente. A defesa de Botte no tribunal lembrou que várias testemunhas também testemunharam que ela nunca carregou uma pistola, mas outros testemunharam o contrário. Botte também supostamente espancou uma mulher por roubar cascas de nabo, espancamento tão severo que a mulher morreu em decorrência dos ferimentos. Depois que Botte percebeu que a mulher estava morta, ordenou que algumas prisioneiras removessem e descartassem o corpo. Botte admitiu apenas que houve muitos casos de prisioneiros roubando de sua unidade de comando, mas que, quando os pegava em flagrante,
A única punição que aplicava era uma leve bofetada no rosto com as mãos. E depois tentava recuperar os itens roubados. Seu advogado de defesa argumentou que Bothe tinha apenas 24 anos quando foi capturada e havia chegado a Bergen-Belsen quando as condições já haviam se deteriorado. Assim, seu advogado argumentou que Bothe não poderia ser responsabilizada pelas condições do campo. Isso foi convincente para as autoridades, e muito se debateu se Bothe deveria ser condenada ou não. Finalmente, decidiu-se que ela cumpriria uma sentença de 10 anos de prisão, mas foi libertada em 21 de dezembro de 1951. Irene Haschke, assassina a sangue frio e cozinheira. Pouco se sabe sobre Irene Haschke, além do fato de que trabalhou por alguns meses na cozinha de Bergen-Belsen. Ao que parece, ela havia sido operária de uma fábrica têxtil durante a maior parte da guerra, até ser recrutada pela SS em 1944 para trabalhar nos campos como guarda. Na época, tinha 23 anos. Apesar de sua curta participação nos crimes cometidos em Bergen-Belsen, seu nome foi mencionado por várias testemunhas. Vários testemunhos afirmaram que Haschke gostava de derramar a sopa dos prisioneiros e não lhes oferecia outra porção, fazendo com que tivessem que esperar até a refeição seguinte para comer ou beber algo. Quando não estava na cozinha, ela costumava andar pelo campo com um bastão de borracha, frequentemente espancando prisioneiras por nenhum motivo aparente. Cerca de 14 dias antes da libertação, uma mulher foi buscar água em uma cisterna de água em Belsen, e Haschke empurrou a mulher para dentro da água. A mulher se afogou, e Haschke ordenou a 2 outras prisioneiras que a retirassem da cisterna e a enterrassem em um terreno próximo. Vale mencionar que Haschke nunca teve funções relacionadas à repressão dos prisioneiros. Apenas supervisionava o trabalho realizado nas cozinhas 2 e 3 do campo. Tudo o que ela fez foi por iniciativa própria. Ela frequentemente descarregava sua raiva contra os prisioneiros, tanto na cozinha quanto em outros lugares, e os prisioneiros tinham medo de seus acessos de violência justamente porque eram imprevistos. Ela simplesmente começava a espancar os prisioneiros sempre que sentia vontade, sem qualquer motivo. Ferir pessoas desarmadas era um esporte para ela. Em seu julgamento, ela admitiu ter espancado prisioneiros que derramavam a sopa, fazendo uma bagunça no chão da cozinha. Também afirmou que a maioria dos crimes dos quais era acusada foram, na verdade, cometidos por 2 de seus supervisores masculinos, Karl Francio e Nicholas Jenner, os 2 cozinheiros-chefes. No entanto, a maioria dos testemunhos a apontava como culpada, e assim foi condenada a 10 anos de prisão. Nada se sabe sobre a vida de Haschke após sua libertação em 1951. Ela não tinha família conhecida na época, nem residência fixa. A inteligência britânica era notoriamente relapsa em acompanhar os nazistas libertados, muitos dos quais continuaram a professar as mesmas ideias por décadas após o fim da guerra. O caso de Haschke é semelhante ao de Herta Ehlert. 2 mulheres que nunca haviam machucado uma mosca foram colocadas dentro de uma máquina destinada a causar apenas dor e morte, e elas entregaram exatamente o que se esperava delas. Nenhuma delas expressou arrependimento pelo que havia feito ou simpatia pelas vítimas. Para elas, eram apenas prisioneiros que mais cedo ou mais tarde estariam mortos, vítimas descartáveis sem futuro ou direitos. Seja agindo sob ordens diretas ou por conta própria, elas cometeram alguns dos piores crimes conhecidos pela humanidade e pagaram o preço por isso. Todas as mulheres mencionadas aqui provocaram inúmeras mortes e um sofrimento imenso a dezenas de milhares de pessoas. Apesar de suas alegações de que estavam apenas seguindo ordens, os depoimentos arrepiantes de centenas de vítimas durante os poucos meses dos julgamentos de Belsen ajudaram a estabelecer sua culpa. Elas receberam uma punição justa. As infratoras de menor grau pegaram 10 anos de prisão e as assassinas mais proeminentes e cruéis foram enforcadas na prisão de Hamelin. Irma Gresse, a cadela de Belsen, Elisabeth Volkenrath, a sádica esposa da SS, e Juana Bormann, que usou seu cão para torturar e matar prisioneiros, mereceram encontrar um fim tão obscuro e trágico.